O Dezembro Laranja é o mês de conscientização sobre o câncer de pele. Mais de 30% de todos os casos de câncer diagnosticados no nosso país a cada ano são de pele. Isso representa mais de 200 mil casos novos a cada ano. Falar sobre câncer de pele é muito importante, porque o diagnóstico precoce é essencial. Ou seja, se esses tumores forem diagnosticados cedo, quando ainda são restritos à pele, a gente vai fazer um tratamento apenas cirúrgico, com pequenas cirurgias e os índices de cura são extremamente altos. O índice de cura no câncer de pele ultrapassa 95% de quando esses tumores são diagnosticados nas suas fases iniciais. O ponto importante é que, por exemplo, no melanoma, quando esses tumores invadem outros tecidos, como fígado, cérebro ou outros órgãos do corpo, o índice de cura é muito baixo. É importante que todos vocês saibam como suspeitar de um câncer de pele. Para isso, a gente deve entender quais são os principais tipos de câncer de pele. De um lado, nós temos o melanoma, que é originário dos melanócitos, as células que dão cor para a nossa pele, que produzem a melanina. Por isso, na grande maioria das vezes, eles são uma pinta escurecida, com formato irregular, que tem um crescimento progressivo. Do outro lado, nós temos os carcinomas, e aí o mais frequente deles é o carcinoma basocelular. Esse ou se apresenta como uma bolinha perolada, com pequenas veinhas, vasinhos na sua superfície, ou como lesões avermelhadas de crescimento progressivo. Além disso, nós temos o carcinoma espinocelular, que se apresenta como uma ferida que não cicatriza, e o intervalo aí considerado são 6 semanas, ou como as verrugas avermelhadas, ásperas e dolorosas, também de crescimento progressivo. Diante de qualquer uma dessas lesões, é super importante procurar o mais rápido possível um médico dermatologista, porque aí, na consulta, cada uma dessas lesões serão avaliadas, quer seja pelo exame clínico, apenas com o olho, ou com a dermatoscopia, uma lente de aumento que facilita o diagnóstico dessas lesões. Depois disso, a gente normalmente precisa de uma biópsia, que é a remoção de um pequeno fragmento de pele que dará o diagnóstico final antes do tratamento. Ainda para facilitar a suspeita do câncer de pele, é preciso conhecer a nossa pele, é preciso fazer o autoexame. Isso é olhar toda a nossa superfície de pele, conhecer as nossas pintas, olhar entre os nossos dedos, unhas, pedir ajuda para alguém, porque dificilmente você vai conseguir ver suas costas por completo, couro cabeludo, né? E procurar por qualquer uma daquelas lesões suspeitas. A gente também precisa saber diferenciar o que é uma pinta comum de uma pinta suspeita de melanoma. Para isso a gente usa a regra do ABCDE. Nessa regra, você olha para a sua pinta e vê os seguintes critérios. O A é de assimetria. Você corta a pinta no meio com os olhos e vê que um lado é muito diferente do outro. Essa é uma lesão suspeita. O B é de bordas. As bordas irregulares são suspeitas. O C é de cores. Quanto mais cores presentes numa pinta, se tem uma área vermelha, uma área castanha, uma área preta, essa é uma lesão suspeita. O D é de diâmetro. A gente sempre deve prestar mais atenção nas pintas acima de meio centímetro. E o E é de evolução. Nossas pintas têm um crescimento lento, progressivo e uniforme. Já o melanoma tem um crescimento rápido, irregular, então ele vai tendo um formato um pouco estranho. Então, juntando essas características, esta pode ser uma lesão suspeita de melanoma e aí é de novo o momento de procurar o dermatologista. Qualquer pessoa pode ter um câncer de pele, mas é muito importante entender quais são as pessoas de maior risco, aquelas que têm uma maior chance de desenvolver a doença. A pele clara, pessoas com olhos claros, cabelos ruivos ou loiros, têm uma maior facilidade em ter queimadura solar, né? E menor proteção do sol. Com isso, essas pessoas são as que têm o maior risco de desenvolver qualquer um dos tipos de câncer de pele. Além disso, é muito importante conhecer a história familiar. Se na sua família alguém já teve melanoma, por exemplo, que é o câncer de pele de maior gravidade, o risco familiar é muito aumentado, então todos devem prestar atenção. Além disso, se você tem muitas pintas espalhadas pelo corpo, você também tem um maior risco. Os pacientes que são imunossuprimidos, aqueles que fizeram algum transplante de órgão, também devem tomar mais cuidado. É extremamente raro que crianças desenvolvam câncer de pele,
Mas isso pode acontecer. Então, diante de uma pinta nova em criança que tenha um crescimento irregular ou alguma lesão que você não conheça no seu filho, é importante que ela seja avaliada. O câncer de pele também pode acometer os negros, por exemplo. E aí, nessa situação, é muito importante ter o conhecimento sobre o melanoma acral, que é aquele melanoma que acontece nas palmas, plantas e unhas. Esse é uma pinta escura nessas regiões. E essa é uma lesão que pode ser um câncer de pele. É muito importante prestar atenção em qualquer sinal da sua pele. Mesmo que você seja jovem, tenha uma pinta que está crescendo, ou uma feridinha que parece uma espinha, por exemplo, mas não cicatriza no tempo normal, essa é uma lesão suspeita. A gente tem visto cada vez mais pacientes mais jovens, principalmente aqueles que já tiveram episódios de queimadura solar na infância, desenvolverem câncer de pele. Então, qualquer dúvida que surja na sua pele, qualquer lesão que gere dúvida, merece ser avaliada. A principal causa do câncer de pele é a exposição desprotegida ao sol. Por isso, a gente precisa melhorar em muito nossa proteção. Evitar o sol no horário das 9 às 3 horas da tarde, ficar o maior tempo possível na sombra, usar chapéu, óculos, roupa com proteção solar e, além disso, fazer o uso regular e diário do protetor solar nas áreas expostas. É super importante usar um protetor solar, fator de proteção 30 ou maior que 30. Aquelas pessoas muito branquinhas merecem um fator de proteção muito mais alto, 50, 70. Já as pessoas um pouco mais morenas podem fazer o uso tranquilamente de um protetor solar 30 e vão estar bem protegidas. A reaplicação é extremamente importante, então a cada 2, 3 horas de exposição ao solar já se merece reaplicar e quando você sair da água ou suar pela atividade física também merece uma aplicação extra do protetor solar. Mas o protetor solar não deve ser usado só agora no verão. Ele é de uso diário, que o Brasil é um país com alto índice de radiação ultravioleta. Durante todo o ano nós sofremos com a radiação ultravioleta no nosso país, que leva ao envelhecimento da pele, manchas e também, como a gente já disse, o câncer de pele. Para que a gente consiga uma proteção efetiva com o uso de protetor solar, não adianta economizar. A quantidade é alta. O que é uma quantidade alta? Às vezes, o fundo da mão é a quantidade necessária para aplicar apenas no rosto, por exemplo. Sim, é muito protetor solar, mas a regra mais fácil é aplicar 2 camadas. Você aplica uma primeira camada, deixa ela absorver um pouquinho e reaplica logo em seguida. Isso vale também quando você vai para a praia. Antes de sair de casa, você aplica uma camada generosa em todo o seu corpo, ainda sem biquíni, sem roupa de banho. Quando chegar na praia, faz uma nova aplicação. Com isso, você garante uma proteção efetiva. O protetor solar deve ser aplicado em toda a superfície da pele. E frequentemente a gente esquece algumas regiões. Orelhas, dorso do pé, dorso das mãos. Uma aplicação uniforme nas costas sempre precisa de ajuda. Então, não se esqueçam, o uso de protetor solar deve ser por toda a superfície da pele, de forma uniforme e bastante generosa. Muitas vezes as maquiagens vêm com fator de proteção solar. Mas existe uma diferença entre um protetor solar com cor e uma maquiagem com fator de proteção. O protetor solar tem uma série de regulamentações e existe uma necessidade de proteção para a radiação ultravioleta A, que é aquela que provoca o envelhecimento da pele. Então, quando você está usando uma base com fator de proteção, muitas vezes você está protegida apenas do fator de proteção UVB e não do UVA. Nessa situação, o ideal é, primeiro aplique um protetor solar com cor ou sem cor, a sua escolha, com fator de proteção 30 no mínimo ou superior a isso. E depois disso, faça o uso da sua maquiagem como preferir, quer seja uma base, um pó compacto, com ou não fator de proteção nesses produtos. Mães, fiquem atentas. O protetor solar, ele não é recomendado, ou seja, ele não deve ser utilizado nas crianças até 6 meses. Nessa situação, evite o sol, né? Ou use roupas de fator de proteção, ou a criança na sombra é o ideal. Depois dos 6 meses, a gente pode sim utilizar protetor solar e nessa situação, até os 2 anos, é extremamente importante que se use apenas protetor solar infantil.
Eles vêm na embalagem escrito que eles são úteis para ser utilizados em criança. E a partir daí, você pode usar protetor solar, preferência para pele sensível, ou ainda continuar com protetor solar infantil até a adolescência. A criança deve estar protegida de uma forma muito efetiva, né? Então, evitar a exposição também é importante. Usar a roupa, porque nem sempre a criança deixa você passar o protetor solar toda hora, então a roupa com fator de proteção ajuda muito. Prevenir queimadura solar na infância é prevenir câncer de pele, porque a gente vai ter, ao longo da nossa vida, a maior parte da exposição à radiação ultravioleta ainda na infância e adolescência. As pessoas de pele morena ou negra também precisam de fotoproteção. É muito importante proteger contra o envelhecimento da pele e também sobre os danos e riscos em relação ao câncer de pele. Então, você que tem pele morena, que fala, eu já estou protegido, não preciso de protetor solar, lembre-se, é super importante, antes da exposição, para garantir uma boa proteção, o uso de fator de proteção solar 30 ou superior. É muito importante saber que não existe bronzeamento saudável da pele. O bronzeamento sempre é secundário à agressão da nossa pele à radiação ultravioleta. Então, esqueçam essas loucuras de tentar usar um óleo ou alguma substância que produza um grande bronzeamento. Você está danificando a sua pele e esse dano é acumulativo. Então, ao longo da sua vida, você vai ter as consequências disso. No mínimo, um grande envelhecimento da sua pele. Muito cuidado. Um outro recado muito importante é em relação ao bronzeamento artificial. Aqui no Brasil, ele é proibido. Então, se você encontrar algum lugar que tem câmera de bronzeamento, este é um local clandestino. Não é aceitável a realização de bronzeamento artificial, porque o dano provocado por esse tipo de bronzeamento é muito superior e o índice de câncer de pele provocado por essas máquinas é altíssimo. Existe um bronzeamento com tintura. É um spray que você aplica na pele e ele dá um tom acastanhado, dourado na pele. Esse é permitido. Não existe nenhum problema em relação a isso. Mas câmera de bronzeamento, jamais. Uma outra dica muito importante é em relação à proteção do couro cabeludo. Principalmente nos carecas ou quem tem o cabelo mais claro, né, onde não se protege tanto a chegada da radiação solar no couro cabeludo. Essa é uma região que também pode ter câncer de pele e que muitas vezes é diagnosticado tardiamente, porque a gente não enxerga o nosso couro cabeludo. Então, mantenha bem protegido. Use chapéu, boné, alguma coisa que proteja o seu couro cabeludo. O uso do protetor solar nessa região também é possível, mas geralmente só nos carecas, né? Porque é difícil passar protetor solar na presença de cabelo.